Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, irmã Lúcia Sena e Terezinha. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe poderosamente também a pastora Nancy, a irmã Terezinha Luca. Deus abençoe poderosamente meu amigo Ivan Marcos. Pastor Ivan Matos, ali em Fortaleza. Aqui em Curitiba, a pastora Circe, Luciene Costa, que todos os dias tem nos acompanhado também. Deus abençoe poderosamente a irmã Maria Vasque, desde o primeiro dia dessa live, ela nos acompanha. Quando ela não vê ao vivo, ela vê depois. O pastor Odilon também, que tem caminhado, a Simone Werner também, ali do São Paulo, nosso irmão Bené Ferreira. Esse homem ele me conheceu, irmãos, através das lives, e tem surgido assim, uma amizade entre a gente. Então, graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça, pega aí sua caneca com água, porque no final nós faremos o ato profético. Glória a Deus. Hoje, irmãos, eu estou começando a live um pouquinho aqui mais tarde, porque quando eu já estava para começar, o Senhor falou que era para eu orar. Eu já estava aqui de prontidão, mas Deus disse, primeiro você vai orar, primeiro nós vamos conversar. Então, tive aqui um momento de oração com o nosso Deus, é um momento que o Senhor Deus nos dá revelação. E hoje, irmãos, a palavra de hoje, a meditação, é em Números capítulo 15. Números capítulo 15, ele tem 41 versículos, leia, porque essa live também eu prego capítulo por capítulo e a gente faz a leitura também da Bíblia capítulo por capítulo. Esse capítulo, queridos, ele fala da repetição de diversas leis, porque o povo de Israel agora eles estavam no deserto, eles estavam caminhando a direção a Canaã. Eles já haviam tido um probleminha, porque no livro de Números nos mostra quando eles estavam assim, há uns 7, uns 10 dias para entrar na terra prometida, eles pecaram, por causa daqueles 12 espias que passaram o relatório de medo. Deus fez com que eles ficassem 40 anos ali, peregrinando no deserto. Olha, Deus não quer que você fique peregrinando para lá e para cá, para lá e para cá. Ele quer te guiar, ele quer te conduzir. Mas para isso é importante você crer na palavra dele, você receber a palavra dele. Então aqui no capítulo 15, ele traz à memória do povo de Israel diversas leis. E uma das coisas que Deus traz à mente deles é o seguinte, era o que era pecar consciente, o que era pecar consciente. Ele fala do povo de Israel e do estrangeiro que estava se juntando ao Israel. Que o povo de Israel, eles conheciam as leis, as normas, então vinha uma cobrança de Deus quando eles desobedeciam. Mas o estrangeiro que chegava ali, ele não fazia parte, ele não conhecia os rituais, as normas. Então ele tinha que aprender. Era o chamado, então, pecado voluntário e o pecado involuntário. O Novo Testamento também nos fala sobre isso, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E é o que nós vamos tratar aqui agora, então, o versículo 30 e 31. Então, Números capítulo 15, eu vou ler o versículo 29 também, que diz assim, ó, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância, olha aí. Tanto o povo de Israel, como para quem estava chegando no meio deles e que pecasse por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja, certo, dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa,
a sua iniquidade será sobre ela. Deus fala sobre aquele que pecava involuntariamente, fosse judeu ou não. Mas agora ele fala sobre aquele que pecava voluntariamente. Então aqui fala sobre desprezar deliberadamente a palavra. Isso, irmãos, é um pecado que abrange incredulidade, abrange, queridos, obstinação, intolerância contra o próprio Deus, ou seja, Deus não aceita, não admite a pessoa pecar voluntariamente. O que é isso, pastor? É eu pecar sabendo que estou pecando. É isso mesmo. Então, queridos, ele conhece o interior humano e as intenções do coração. Deus conhece a intenção do coração de cada pessoa. Para Deus não existe esse negócio de foi sem querer querendo. Não tem isso, queridos. O Altíssimo trata de maneira diferenciada o pecado voluntário e o pecado cometido por ignorância. Isto é, que foi praticado sem o conhecimento da palavra. É o que ele fala no versículo 29. A pessoa pecou, ela não conhecia a palavra. Tanto para um quanto para o outro, há perdão mediante arrependimento sincero. É importante arrepender. É o que fala o Novo Testamento, João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Contudo, é preciso ter consciência de que o perdão não impede as consequências terrenas. É o que muitas vezes Deus tem me colocado para falar. Deus, irmãos, perdoa o pecado, mas a consequência ela vem. Por exemplo, o cara rouba, ele é preso. Deus perdoa ele, se ele arrepender e confessar, mas ele vai ser preso. Uma menina sai grávida, oh Deus, eu errei, eu pequei. Deus, eu perdoo, mas a criança tem que nascer. Se for abortar, já vai aumentar o pecado. Então, queridos, essa é a palavra de Deus para esta manhã. Não desprezemos a palavra de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze esse momento que Deus tem nos dado pela manhã. Ele é importantíssimo. Não desprezemos a palavra de Deus. Ela nos alerta, ela nos ensina, ela nos guia. Louvado seja Deus. Ela nos purifica. Queridos, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados pelo Espírito Santo. Mas nós somos purificados também pela palavra de Deus. São 3 maneiras que nós somos purificados: sangue, Espírito Santo e a palavra de Deus. Todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, nós estamos sendo limpos. Que você receba a limpeza deste dia, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. E tome a sua água. O Senhor te abençoe poderosamente. Não despreze aquilo que Deus tem falado com você. Amém? Um beijo no teu coração. Glória a Deus.